Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, João 5, 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo ele faz, apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores, ainda de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, o que enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então é uma leitura longa, né? Se eu peço desculpa por algumas falhas na leitura, mas é o que acontece, né? Então não vou deixar de fazer porque acontecem falhas na minha leitura. Então esse evangelho aqui traz grandes ensinamentos, e se fosse para a pessoa falar, refletir sobre ele, o cara passaria até um dia e não acabava, né? Que a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus são infinitos, né? Mas tem uma parte aqui que chama muita atenção, né? Quando Jesus diz: aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Quer dizer que aquelas pessoas que fizeram bem no dia do julgamento vão ressuscitar para a vida eterna, para morar ao lado de Jesus. E aqueles que praticaram o mal vai ser para a condenação, vão ser condenados, né? Então fica muito claro aqui o modo de salvação. O que nós devemos fazer? Nós somos todos pecadores, sabemos disso, né? Mas devemos lutar
para caminhar sempre em caminhos certos, obedecendo aos mandamentos, à palavra de Deus, fazendo boas obras, fazendo sempre o bem. Mesmo às vezes a gente acha, não tenho condições de fazer o bem, não tenho condição de ajudar, mas às vezes a gente ajuda até com a palavra, né? Às vezes a gente vê uma pessoa desesperada, a pessoa tomando um rumo errado, a pessoa dá um conselho, aí já está ajudando aquela pessoa, né? Um dia desse aconteceu isso comigo. Eu tenho uma amiga na rede social, então eu vi uma postagem dela e eu achei aquilo ali ia prejudicar a vida dela, muito a vida dela. Então eu fiquei assim, imaginando, com vontade de dar um conselho, mas a gente fica assim com medo, né? A pessoa pode até pensar, o que o Francisco quer na minha vida? Mas eu não me aguentei, porque eu sou uma pessoa que se eu pudesse, eu ajudaria. Sempre que eu vejo alguém num caminho que não é para o bem, eu dava uma dica. Então eu falei, mandei uma mensagem para ela, dei um conselho e ela me agradeceu. Me agradeceu e tomou o meu conselho, né? Então, com certeza eu já ajudei essa pessoa. Então fica todos com Deus, até o próximo. Um abraço do canal Fé e Esperança e de mim, né? Francisco Antônio.